Me responda uma coisa, é pecado beber um gorozinho? Será que é pecado realmente eu fazer uma fezinha na Mega Sena, na Quina, na Lotomania, ou comprar uma telecena do Silvio Santos? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Segantin e estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Valores Cristãos. E hoje chegamos à lição de número 11. A lição de número 11 tem como título Ética Cristã, Vícios e Jogos. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar se é pecado ou não ter vícios, um pouquinho de bebida, alguma coisa sobre drogas. E se é pecado nós fazer a nossa famosa fezinha. Um jogo na Mega Sena, um jogo no jogo do bicho, algo desse gênero. É pecado comprar uma telecena? Será que realmente é pecado nós comprarmos esses tipos de coisas? É isso que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, tá? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui do lado tem uma imagem, clica nessa imagem aqui, faça já a sua inscrição. Também não esqueça de clicar no sininho, porque clicando no sininho você é notificado toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você é notificado, tá bom, queridos? E eu ainda estou recebendo as inscrições do pré-cadastro sobre o lançamento do curso teológico. É isso mesmo, eu estou quase terminando um curso de teologia e logo eu vou estar anunciando para vocês, tá bom? Então, se você quiser fazer parte, aqui embaixo tem um link onde você clica nele, deixa o seu nome, o seu e-mail, eu estarei enviando um vídeo, na verdade um e-mail explicativo sobre o curso de teologia online, que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, tá bom? Então a lição de número 11, tema Ética Cristã, Vícios e Jogos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 28, do verso 1 ao verso de número 10, tá bom? Então isso é a nossa leitura bíblica em classe, tá? Tópico primeiro, vícios, a degradação da vida humana, tá? Hoje nós vamos então focarmos sobre vícios e jogatina, jogos. E o tópico primeiro tem como título vícios, a degradação da vida humana. O que é um vício? Tá? Nós temos que entender que vício é tudo aquilo que nos escraviza. Você não pode pensar vício simplesmente em bebida, em algo ilícito ou algo lícito. Você tem que colocar na sua cabeça que vício é tudo aquilo que lhe prende. Tudo aquilo que você faz e que te prende e que você faz constantemente, de forma compulsória, isso se torna um vício. E o vício nada mais é do que a degradação da raça humana, porque nós não fomos criados para ser viciado em alguma coisa. Nós fomos criados para ter o equilíbrio. Tá? O equilíbrio é a palavra-chave do ser humano. O vício não. O vício, na verdade, é o efeito do pecado na nossa vida. Então, a vida equilibrada, ela deve pautar a nossa vida. Não podemos andar pelo vício. Não podemos andar de forma viciosa. Então, o que é o vício? Vício, na verdade, é aquilo que nos prende. É um ato que eu faço constantemente e que eu sou instigado a praticar esse tipo de ato. Tá? Ponto primeiro, ponto 1, trabalha assim, o pecado do alcoolismo. Aqui precisamos tratar esse assunto com muita responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho certeza que na classe vai ter aquelas velhas perguntas. Será que um pouquinho de álcool não pode? Mas Paulo
aconselhou o Bertano para tomar um pouquinho de álcool como algo medicinal. Outros podem argumentar, não, eu bebo apenas socialmente. Queridos, deixa eu ser reto, prático e direto neste assunto. Se você perguntar para uma pessoa que conviveu, que ele nasceu em um lar onde os seus pais foram alcoólatras, onde ele viu a sua mãe sendo espancada pelo seu pai por causa do álcool, onde ele nasceu num contexto embriagado pelo alcoolismo, uma criança que nasceu com trauma. Se você falar para ele que um pouquinho é socialmente correto, ele vai repudiar a sua teoria. Por quê? Porque ele viveu na pele, ele sentiu na pele os horrores do efeito do álcool. Se você e eu tiver um parente, um filho, uma filha, um pai, uma mãe que foi morto no trânsito por uma pessoa embriagada, você jamais beberia, você jamais iria apoiar essa prática do alcoolismo. Eu nem estou entrando na área teológica, eu nem estou entrando na área bíblica. Eu estou mostrando que na prática, quando eu sofro determinado ato, eu repudio aquele ato, porque o efeito dele foi muito ruim para a minha existência. Então por isso que eu preciso tratar esse tema com muita responsabilidade. Eu não posso ficar incentivando apenas um golinho, porque pessoas que passaram, que tiveram traumas por causa do alcoolismo, são pessoas que jamais vão aceitar esse tipo de comportamento. E a Bíblia também, ela proíbe a embriaguez. A Bíblia proíbe o uso do álcool porque ele tira a nossa lucidez. Então nós temos que trabalhar esse tema com muita propriedade. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui também, que o álcool, como as drogas, ela na verdade é um mecanismo de fuga e de ausência de Deus. Presta atenção, o álcool e a droga é um elemento de fuga e de ausência de Deus. Ele tenta preencher um vazio da alma humana. Por isso que o primeiro tópico é vícios, degradação da vida humana. Nós fomos nos degenerando, ou seja, quando a presença de Deus sai de nós, nós precisamos preencher alguma coisa que satisfaça a nossa alma. E o álcool é um desses preenchimentos. Por isso que a Bíblia proíbe o alcoolismo. Ponto de número 2, a escravidão das drogas. Tá? Existem as drogas ilícitas e as drogas lícitas. O que são drogas lícitas? Por exemplo, o álcool, o cigarro, são drogas lícitas. As drogas ilícitas, drogas proibidas, maconha, cocaína, crack, êxtase e por aí vai. São drogas ilícitas, tá bom? O que eu preciso trabalhar aqui, que claro que o número é muito pequeno, mas você sabia que tem pessoas que frequentam igrejas, que participam de grupos e usam drogas, são dependentes químicos? Eu já tive experiência com pessoas desse tipo, pessoas que cantavam em mocidade e eram usuários de drogas. É claro que o número é muito pequeno, mas ainda existe. E a igreja, nós precisamos combater, precisamos educar o nosso povo de que isso ainda é pecado. Porque eu conversando com essa pessoa, ele dizia: Fábio, eu sou uma pessoa trabalhador. Ele era trabalhador mesmo. Era uma pessoa que trabalhava honestamente. Ele nunca tinha cometido um furto, nunca tinha roubado. Ele falava: eu trabalho para sustentar o meu vício. Como tem pessoas que bebem, que fumam, eu tenho o vício do meu cigarro de maconha. E eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de estar presente juntamente com os irmãos. Mas eu ainda não consegui me libertar disso. E ele entendia que isso não afetava a vida espiritual dele. Tá? Então olha como é complexo isso aí. O que nós precisamos entender que esse uso dessa droga, na verdade, é a ausência de uma plenitude com Deus. É uma fuga que ele precisa recorrer, porque ele está sentindo um vazio do Espírito Santo de Deus na vida dele. Tá? E
E nós precisamos saber informar que a droga ela tem destruído, devastado inúmeras pessoas. Por isso eu volto a dizer, uma pessoa que teve na família, ou tem na família, problemas de álcool e de droga, ele vai repudiar eternamente esses dois elementos, tá bom? Tópico de número 2. Queridos, no tópico 2 nós vamos entrar nos jogos de azar. Tópico 2. Jogos de azar, uma armadilha para a família. Ponto 1. A ilusão do ganho fácil. Quem não quer ganhar dinheiro fácil? Se você souber, você me fala que eu também quero ganhar uns troquinhos e de forma fácil. Mas cá entre nós, isso é um mundo de ilusão. Não existe dinheiro fácil. Tá? Não existe dinheiro fácil. Todo tipo de dinheiro ele é difícil para ganhar. E você sabia que até para ganhar na loteria não é fácil? Porque se você olhar as estatísticas, é muito difícil. Eu concordo com você que é fácil escrever, mas é difícil ganhar. Então, na verdade, o jogo de azar, chamado jogo de azar, você sabia que o nome está errado? Não é jogo de azar. Por quê? Porque na verdade deveria se chamar jogo da sorte e não jogo de azar. Porque se você ganha R$1 milhão, você teve uma sorte danada, né? Não é jogo de azar isso daí, né? Mas brincadeiras à parte, o que nós precisamos entender é que o jogo de azar é um mundo de ilusão. Ou seja, por quê? Porque isso é no ser humano. Nós, seres humanos, temos a tendência de ter as coisas fáceis. Por exemplo, você não queria emagrecer de forma rápida e ligeira? Já viu essas propagandas? Emagreça 20 quilos em 7 dias. Isso é fácil. E todos nós queremos coisas fáceis. Tudo aquilo que é difícil, que você precisa planejar, que você precisa executar, que você precisa ter uma coisa de médio a longo prazo, geralmente nós não queremos, porque é complicado, é difícil, e nós somos tendenciosos a ter uma coisa fácil. Estudar não é difícil? Mas para eu ter conhecimento eu preciso estudar, mas eu não quero passar 2, 3 horas estudando, eu não quero ficar 40 minutos ouvindo o pastor Fábio Segante, porque isso é cansativo. Mas você consegue entender que para eu ter conhecimento eu preciso dedicar, eu preciso demandar força? E isso não é fácil, isso é difícil para ter o conhecimento, é difícil para ter o conhecimento. Mas é aí que entra os jogos de azar, uma promessa de uma vida fácil, ou melhor, de um dinheiro fácil. Mas na verdade isso é muito difícil de se conquistar. O ponto 2 fala assim, os males dos jogos na família. O grande problema do jogo de azar é que você pega uma parte do seu orçamento e deposita nesses tipos de jogos. E isso é um problema. Por quê? Porque se você não ganhou hoje, e se você quase ganhou hoje, o que você vai fazer? Você vai tirar um pouco mais do seu dinheiro, que era para a sua casa, e vai migrar para os jogos de azar. O que vai acontecer? Você vai ficar viciado. Você vai ficar uma prática contínua. E aí você vai tirar parte do seu orçamento para colocar naquilo que você acha que é fácil, mas não é fácil. E aquela sensação que você teve de que você quase ganhou, você vai investir um pouco mais. E na hora que você menos imagina, você está deixando de cuidar da sua própria casa e migrando o seu dinheiro para a tua casa, migrando para os jogos de azar. Aí vai trazer o quê? Briga dentro de casa, porque vai faltar o pão, vai faltar o leite, vai cortar uma energia, você vai ficar embriagado por tentar ganhar. Não, eu estou tentando ganhar a vida para nós, eu estou tentando fazer alguma coisa para a nossa vida melhorar. Isso é ilusão, isso é uma ilusão. A vida fácil, dinheiro fácil é uma ilusão. Então você migra o seu dinheiro para dentro da sua casa e joga ele para uma grande ilusão. O ponto 3 diz assim, as consequências para a saúde. A nossa revista, ela traz várias consequências de que o vício traz para a nossa saúde física. Isso mesmo, o vício ele nos prejudica, o vício nos tira sono,
nos traz a insônia. O vício pode trazer a depressão para você, é isso mesmo. Porque você pode ficar depressivo? Porque se você não ganhou, você cria uma expectativa para aquilo, aquilo não acontece, você fica depressivo, aumenta a tua pressão, você fica ansioso, você fica histérico, ou seja, você começa a ter problemas de saúde. Ou seja, o seu corpo começa a receber reações químicas desse teu vício. E cá entre nós, isso é bom? Não é. Isso é prejudicial. Tá? Isso é prejudicial. O tópico 3 trabalha a seguinte ideia: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. O tópico 3, ele vai trabalhar justamente a ideia da vida equilibrada. Tá? Uma vida equilibrada. E sabe uma coisa interessante você abordar aí na sua classe também? Que existe pessoas viciadas nos mais inúmeros tipos de coisa. Existem vícios nos jogos, que nós já tratamos, mas sabia que existem pessoas viciadas em videogame? E não são só os jovens, não. Tem adultos viciados em videogames, é isso mesmo. Nesses negócios de PlayStation, Xbox, tem pessoas viciadíssimas. O meu filho, ele joga muito PlayStation, ele acabou de me mostrar: pai, tem um rapaz aqui no jogo que ele já jogou 2.900 horas. Eu falei, então esse cara não trabalha. Esse cara é um vagabundo, esse cara é um desocupado da vida, um cara que fica jogando 2.900 horas, não tem o que fazer da vida. Ou seja, ele não procura emprego, ele não deve fazer nada na vida, a não ser jogar videogame. Então você percebe que isso prejudica. Existem pessoas viciadas no WhatsApp, viciada nas mídias sociais. Isso é um problema seríssimo, querido. E que existe vício para essas coisas. Então nós precisamos entender que a sobriedade, que a moderação, que o equilíbrio é a palavra-chave para nós termos uma vida tranquila e sossegada. Ponto primeiro, a benção da sobriedade. Eu procurei no original a palavra sobriedade. Sobriedade é agir de forma equilibrada. Na verdade, quando eu sou sóbrio, eu vivo fora da influência do álcool. Porque o antônimo, o contrário de sóbrio, de sobriedade, é bebedice, é embriaguez. Então, olha que interessante, se eu sou uma pessoa sóbria, automaticamente eu não estou sob efeito de vício nenhum, eu não estou agindo de forma embriagada, eu não estou agindo de forma que a minha lucidez foi tirada. Então preste atenção, então a sobriedade é agir sem estar embriagado sobre alguma coisa. E aqui eu quero ir um pouco mais além. Que o sóbrio não é somente viver fora da embriaguez, mas a embriaguez, entre aspas, pode ser tudo aquilo que tira a tua lucidez. Tudo aquilo que tira a tua lucidez, que tira a tua razão, está te embriagando. E a Bíblia proíbe esse tipo de coisa. Eu não posso viver embriagado, entre aspas, com nada desta vida, a não ser a me embriagar, a me encher do Santo Espírito de Deus. Que é isso que Paulo diz em Efésios 5, verso 18. Eu não posso me embriagar com qualquer coisa, eu preciso encher a minha vida com o Santo Espírito de Deus. O ponto 2 diz assim: honestidade e fidelidade. Aqui ele vai trabalhar 2 pontos. Honesto, ou seja, eu preciso trabalhar de forma honesta. Eu preciso ter dinheiro? Eu preciso. Mas como? De forma honesta. Eu nunca posso passar ninguém para trás. Eu nunca posso ludibriar alguém. O meu dinheiro tem que ser de forma honesta. E eu já disse semana passada que existem maneiras honestas sim de ganhar dinheiro, né? Quando nós falamos sobre modalidades de ganhar dinheiro, eu até citei o exemplo aqui sobre a modalidade de online hoje, que está sendo muito recrutada e muitas pessoas estão ganhando dinheiro com vendas pela internet, que é uma maneira honesta de vender coisas pela internet, tá bom? Então eu preciso ter formas de dinheiro, forma honesta.
Eu posso ter um eletricista desonesto? É claro que eu posso ter. Um marceneiro, um carpinteiro, um soldador? É claro. Ou seja, eu preciso fazer a minha profissão uma forma honesta para eu ter os meus rendimentos e manter a minha família. E quando o autor fala sobre fidelidade, ele está falando também de você fazer a sua profissão de forma honesta e honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, porque fazendo assim você alcançará a prosperidade do Eterno. E eu termino essa aula dizendo o seguinte: legal ou ilegal? O legal mesmo é confiar na providência de Deus. Não importa se o álcool ele é lícito ou ele é ilícito. Não importa se a cocaína é legalizada ou não é legalizada. O legal mesmo é confiarmos na providência de Deus. Leva isso para a classe de vocês, que o mais importante na minha, na tua, na nossa vida é confiar na providência de Deus. Que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperem. Se eu e você confiarmos na providência, nós teremos a mesma experiência que teve Abraão, de contemplar a providência do Senhor na sua vida. E que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério, e até semana que vem, querendo Deus.